Olá, criptomaníacos! Eu adoraria fazer um vídeo hoje para falar sobre a alta do Bitcoin, que chegou a ultrapassar 114 mil dólares no dia de hoje, mas não. Esse vídeo vai ser para falar de algo maior, algo que representa o motivo do Bitcoin subir desde a sua criação, lá em 2008, 2009. O Bitcoin não serve para te deixar rico. O Bitcoin foi criado por um motivo de proteção da sua propriedade privada, ou seja, proteção da sua liberdade como ser humano. Não ter essa proteção significa que vão tomar aquilo que te pertence e usar para coisas que você nunca usaria. Vão usar o seu dinheiro para coisas abomináveis. Essa semana reflete o porquê do Bitcoin valorizar desde a sua criação, lá em 2009. Eu não estou falando de curto prazo, eu não estou falando do Bitcoin bater 114 mil dólares hoje, não importa. É a necessidade que o mundo tem por algo como o Bitcoin. Algo que impeça parasitas de roubarem o seu dinheiro para cometer atrocidades, para usar esse dinheiro contra você, contra a sua liberdade de expressão, contra a sua liberdade de ir e vir, contra a sua liberdade financeira. Eu vou conectar no vídeo de hoje tudo o que está acontecendo nessa semana, que é uma semana emblemática, para mostrar para vocês o caos que está acontecendo ao redor do mundo. Nepal está em chamas, guerra civil. Charlie Kirk, nos Estados Unidos, acaba de tomar um tiro. Refugiada ucraniana tomando facada no pescoço, no trem, de um desconhecido. Todas essas coisas estão conectadas. Mas a solução já existe e ela vale cada dia mais. Vamos falar sobre tudo isso. Deixa o like, por favor, aí. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E, claro, compre Bitcoin. Eu vou usar como base para o vídeo de hoje uma única matéria que saiu aqui no G1 sobre o que está acontecendo no Nepal. Nepal está em chamas, Nepal está em guerra civil, derrubaram à força o primeiro-ministro, deram chute na bunda de políticos, jogaram políticos dentro dos rios. E qual a motivação para isso? Bom, vamos entender aqui. Está aqui a matéria da G1, ostentação de políticos, população pobre e redes bloqueadas. Entenda a fúria da geração Z que levou o Nepal ao caos. Então marquei primeiro, redes bloqueadas. Esse é o principal motivo. Redes sociais bloqueadas. Será que isso tem a ver com o que a gente passa no Brasil? Vamos ver, vamos relembrar aqui, pessoal. Ministro ordena bloqueio de redes sociais aqui no Brasil, pessoal. Vocês lembram? Outra matéria aqui do STF, ó. STF determina a suspensão do X, antigo Twitter. Então, é a mesma coisa que a gente viu ali como estopim para esse caos que está acontecendo no Nepal. Também estamos tendo a mesma coisa no Brasil. E o que esses jovens fizeram revoltados? Está aqui no subtítulo. Incendiaram prédios governamentais. Será que isso também aconteceu no Brasil? Segundo o Jornal Nacional, no dia 8 de janeiro, golpistas invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Exatamente o que diz a matéria do Nepal. Incendiaram prédios governamentais. Além do bloqueio a redes sociais, temos também aqui outros motivos secundários, como, por exemplo, 1 em cada 5 nepaleses vive na pobreza. Será que isso lembra um pouco o país que você vive? Mas o revoltante para os jovens é que existe um contraste entre a vida dos políticos e das pessoas comuns. Os políticos estão ostentando luxo, enquanto existem escândalos de corrupção que beneficiam esses políticos. Também não parece nada com o nosso país, né? Onde nós temos ministros usando relógios de luxo aqui que viralizam em rede social por valerem mais de 500 mil reais. Aqui temos um belo Patek Philippe, um relógio aí de altíssimo luxo, num país onde o salário médio da população é R$ 1.500. E aí, nesse contexto de pobreza, onde a geração Z ela é muito mais pobre do que as gerações anteriores na mesma faixa etária, eles perdem acesso àquilo que eles nasceram utilizando, que é a internet. É a primeira geração considerada nativa digital, já que cresceu em meio à internet, smartphones e redes sociais. Então, a vida desses jovens ela é conectada. Não é como a vida da minha geração, dos meus pais, onde você tinha a praça fisicamente para encontrar as pessoas, na rua. Não, as pessoas estão interligadas ali, não tem como você cortar isso das pessoas. O próprio emprego, o próprio trabalho é dependente da internet, das redes sociais. E qual foi a justificativa do governo para bloquear as redes sociais? Vamos ver se isso te faz lembrar de alguma coisa.
Olha aqui, o governo disse, né, que eram necessárias ações para reprimir notícias falsas, conhecidas como fake news, e discurso de ódio. Olha só, pessoal, que coisa. Vocês percebam como esse tipo de ação, ela não acontece só aqui. Ela é organizada, estruturada para acontecer ao mesmo tempo ao redor do mundo inteiro. É assim que a esquerda, que é a parte estatal mais agressiva, né? O Estado ele é criminoso, seja de direita ou de esquerda. Não existe político bom, não existe Estado legal. Não, o Estado é nosso inimigo, mas existe bandidos piores que os outros. E a esquerda ela é violenta e ela usa táticas de guerrilha, incluindo a tática de espalhar a mesma mensagem ao redor do mundo ao mesmo tempo. Então o que a gente vê aqui do combate ao discurso de ódio e aos perigos da internet, que estão acontecendo nesse momento no Brasil, com a tal da Lei Felca, por exemplo, acontece também em outros países, como no Nepal. Então essa foi a desculpa para acabar com a liberdade no Nepal, que é a mesma desculpa que usam aqui. E como a matéria fala, o Nepal é classificado como uma democracia eleitoral no mesmo patamar de Brasil, Argentina e Polônia. Então é igualzinho ao Brasil, né? Uma democracia, pessoal. Mas as semelhanças não param aí. Olha esse último ponto aqui interessante. Atualmente o país é governado pelo presidente Ramchandra, de centro-esquerda. Ah, tipo o Brasil, já que o Lula, né, segundo o Dirceu esclareceu pra gente, é de centro-esquerda. Nosso presidente também é de centro-esquerda. Agora, lá no Nepal, por trás do presidente, né, nós temos um ministro, no caso aqui um primeiro-ministro, do Partido Comunista. E seria uma coincidência muito grande também que no Brasil nós também tivéssemos aí um ministro por trás do presidente que fosse do Partido Comunista. Lula brinca e diz que Dino será comunista do bem no STF. Ah, que lindo, pessoal. Então o nosso ministro também ele é comunista, como a gente pode ver aqui pela fotinha, né, dele com a bandeira do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Nada diferente do que a gente tem no Nepal. Olha aqui, o primeiro-ministro também com a sua bandeirinha comunista. Que lindo! A diferença é que lá os jovens se juntaram e derrubaram o primeiro-ministro comunista à força. Subiram lá no negócio, queimaram a bandeira comunista, tiraram o cara do poder, jogaram um bando de políticos dentro de rios, bateram em políticos, queimaram prédios, como vocês estão vendo nas imagens aí. Ou seja, tudo tem limite. Quando você consegue manter o bandido fora da sua propriedade, com grades, com câmeras, com o que você puder fazer, você consegue ali, de certa forma, manter o negócio funcionando. Quando esse bandido começa a invadir a tua propriedade, ameaçando a sua vida e da sua família, opa, aí chegou no limite que você precisa realmente intervir. Se você não intervém, a tendência é que o negócio piore. Você fica com cada vez menos liberdade. Você vai se tornando um escravo. Como no Brasil não aconteceu as mesmas coisas que vimos no Nepal, a tendência é qual? Cada vez surgirem ideias mais absurdas para controle do que você pode falar, do que você pode pensar, do que você pode ler. Por exemplo, já temos aqui a ministra afirmando que o Brasil investirá 23 bilhões de reais em inteligência artificial brasileira. Agora, além da Petrobras e dos Correios, teremos aí a Janjai, a Janja Inteligência Artificial. Como disse a ministra, a chegada da inteligência artificial permite a gente ampliar liberdades e capacidades humanas, mas, olha o medinho, também com risco de aumentar as desigualdades. Já que existe um risco, né, que sempre tem a ver com desigualdade, com sei lá o quê, falta de inclusão, aí eles precisam o quê? Controlar a inteligência artificial. A inteligência artificial ela deveria ser independente, para não ter um lado. Ninguém deveria manipular a inteligência artificial. Ela precisa ser descentralizada, ela tem que ser independente, ela tem que falar a verdade, doa quem doer. 2 mais 2 é 4. Ah, mas seria ótimo para o governo se fosse 3. Lamento, é 4. Mas imaginem que ruim para o governo seria se eles bloqueassem as redes sociais, né? Fizessem ali a regulamentação das redes sociais, impedindo você de falar o que você quer falar, mas a inteligência artificial, o ChatGPT, falasse a verdade, falasse o que ele não quer que seja falado. Muito ruim, né? Então o que ele pode fazer? Eles podem bloquear também inteligências artificiais não soberanas, ou seja, de outros países ou independentes, e você vai usar somente aquela inteligência artificial brasileira, que fala aquilo que o político quer que você escute. Esse é o próximo passo,
caso você não faça nada, caso você continue sendo um cordeirinho. E se você continuar sem fazer nada, o que vai acontecer? Nós vamos ter a implementação do Drex em 2026, no ano que vem, né? E aí a bomba! Banco Central vai lançar o Drex sem blockchain. Por quê? Porque blockchain, pessoal, para quem não sabe, a blockchain ela é transparente, permitindo a você ver tudo o que acontece, as transações que acontecem numa blockchain. Será que o governo quer transparência? Pelo que estão vendo, né, de bloqueio de rede social, de bloqueio de inteligência artificial. Será que ele quer transparência? Ele quer que você enxergue o que está acontecendo? Não. Então o que eles fizeram? A ideia da blockchain foi cortada, não vai ter blockchain. Agora é o Drex sem blockchain. É só a digitalização do dinheiro para que você não tenha privacidade com nota de dinheiro, com dinheiro de papel, que acontece hoje, né? Você tem o anonimato, você tem a privacidade, você tem a liberdade financeira de poder fazer qualquer coisa sem que ninguém tenha a ver com isso. Aí não, eles vão usar a desculpa de que você pode estar usando dinheiro para coisa errada. Logo, eu vou te colocar digitalizado aqui no meu sisteminha para eu saber quanto você ganhou, de quem você ganhou, o que você comprou e se, será que você está comprando uma coisa legal? Por exemplo, Bitcoin não é legal, né? Você não deveria comprar Bitcoin, né? Está comprando muita carne? Carne é ruim para o meio ambiente. Você não deveria comer 2 bifes por semana. Vocês entendem como o negócio vai escalando? Até chegar num limite ali que as pessoas não aguentam. E elas explodem, como está acontecendo no Nepal. Mas se eles controlarem tudo bem direitinho, toda a informação for controlada, for centralizada no governo e na mídia, que é uma concessão do governo, você não vai se revoltar. Você vai achar que aquilo tudo é normal. Você não vai ver um maluco vestido de amarelo com boné, imposto é roubo. Não, porque isso vai ser proibido. Você vai ler matérias como essa, por exemplo. Charlie Kirk, ativista da extrema direita dos Estados Unidos, é baleado em universidade. Acabou de acontecer. Hoje. E o baleado, o cara que foi baleado, ele é o extremista. Segundo a Globo. O extremista é quem sofreu o atentado e não quem atirou. Por quê? Porque quem atirou é de esquerda. Quem tomou o tiro é de direita. Ele não é de direita, ele é de extrema direita. Porque é isso que a porcaria do governo quer que você acredite. Que o problema aqui é o cara que tomou o tiro, não o cara que deu o tiro. Porque o malvado da história é o da extrema direita e não o governo do amor da esquerda. Um amor que dá tiro. O cara tomou um tiro no pescoço. Provavelmente morreu. A imagem é horrível, não vejam a imagem. Era um conservador que respondia perguntas em universidades. Pai de família, casado, respondendo perguntas. O cara não ataca ninguém. E ele toma um tiro na mesma semana que uma refugiada ucraniana, branca, tomou uma facada no pescoço dentro do trem nos Estados Unidos também. Sem ter nenhuma interação com o bandido, com o criminoso. Esse cara que está aqui atrás, um cara de cor preta, que ela nunca viu na vida e que somente por ela ser branca resolveu dar uma facada no pescoço dela por trás. E ela morreu na hora. Isso aqui, pessoal, no Twitter, foi assim, a notícia da semana. A notícia da semana. Todo mundo postando. Twitter, que é uma rede social livre. Agora, e a mídia tradicional? Silêncio total da grande mídia sobre o assassinato da refugiada ucraniana Irina Zarutska, em Charlotte, Carolina do Norte. Nenhuma palavra de PBS, CNN, olha a quantidade de mídias que não falaram nada. New York Times, ABC News, USA Today, Washington Post, ninguém falou nada. Por quê? Porque ela é branca e ele era preto. Há algumas semanas aconteceu o contrário, né? Na verdade não foi o contrário, porque um homem branco ele teve que dar uma gravata num homem preto para impedir um crime. Saiu em todos os jornais. Agora, quando acontece o contrário, quando aquilo que não está ligado à pauta woke, ou seja, de que as pessoas que são atacadas são as minorias, são os pretos que sofrem e os brancos são os vilões, aí eles não colocam nada. Porque aqui no caso quem sofreu foi o branco. Isso não está alinhado à pauta da esquerda de que quem é o vilão é o branco. E qual é a consequência de você ficar martelando na cabeça das pessoas, principalmente das pretas, que elas são vítimas da sociedade? Você é vítima dos brancos. O que acontece desde que a gente viu pautas, agendas woke entrando no debate público lá em 2020? Está o gráfico para vocês na tela. Número de assassinatos nos Estados Unidos por raça. Quantidade a cada 100 mil pessoas. Tá? Então você tem aqui os negros,
Os nativos, havaianos, brancos e asiáticos. Não mudou nada dos nativos, havaianos, brancos, asiáticos. Não mudou nada. É uma linha reta, mesmo depois do ano 2020. Mas olha só o que acontece com a entrada do governo Biden e a agenda woke nos Estados Unidos. Essa agenda que fala que certas pessoas na população são vítimas. Olha a linha aqui que representa a população preta. Olha aqui o aumento, gente, vertical da linha preta. Ou seja, os pretos, por algum motivo que eu considero que seja justamente a lavagem cerebral, o impacto negativo desse tipo de agenda, de Black Lives Matter e tudo mais, começaram a matar muito mais, gerando justamente o contrário da intenção dita pela esquerda, que é acabar com o racismo. Não. Você está vendo agora é o renascimento do racismo nos Estados Unidos e em vários outros países, como, por exemplo, também na Europa, que é uma questão mais de imigração. E tudo isso está acontecendo com o seu dinheiro. É você que está pagando por essas agendas. Porque o governo ganha dinheiro por meio disso, ó. Por meio disso. Ele força você, gostando dele ou não, a dar dinheiro para ele, e ele usa esse dinheiro contra você, reduzindo a sua liberdade de expressão, reduzindo a sua liberdade de ir e vir, porque agora se torna um risco maior sair de casa, e reduzindo a sua liberdade financeira, na hora que eles vão lá e te obrigam a usar moedas que são inflacionadas, que perdem poder de compra de uma velocidade inacreditável. Inclusive, eu fiz uma postagem não sei se foi no Twitter ou no Instagram, falando sobre o novo iPhone 17, que é o iPhone mais barato de todos os tempos. Como assim, Guilherme? O modelo mais caro custa mais de 18 mil reais. 18 mil reais um iPhone, Guilherme? Sim, porque você está calculando a porcaria da moeda do político, do parasita. Aí é caro mesmo. Mas agora, para quem compra com Bitcoin, nunca vimos um iPhone tão barato. O mais caro custa 0,01 BTC, migalhas de Bitcoin, enquanto que lá o iPhone 6S custava quase 3 BTCs. Então esse iPhone está muito barato. Por quê? Porque a nossa moeda, o Bitcoin, é uma moeda que não sofre com a inflação desses parasitas. Então ela permite que a tecnologia faça aquilo para o qual ela foi criada, que é o quê? Baratear as coisas. Não faz sentido você ter avanço tecnológico, você ter aumento de produtividade e as coisas ficarem mais caras. Você nunca parou para pensar nisso? Como é que as coisas ficam mais caras se a tecnologia está evoluindo? Sabe por que foi mais cara? Porque a inflação é tão alta que ela sobrepõe o avanço tecnológico. E eu não estou falando da inflação que o IBGE ou o teu político preferido fala, não, é IPCA. Não, isso é tudo mentira. Estou falando de aumento da base monetária. M2, ou algo similar ao M2. Quantidade de dinheiro que está entrando na economia, diluindo, portanto, o seu poder de compra. Estamos falando de 15%, 20% ao ano. E é isso que faz com que tudo fique mais caro. Não é culpa do empresário, não. Não é culpa da Apple, o iPhone ser caro, não. A culpa é da moeda que você está usando, que é manipulada pelo político. Então pare de usar essa porcaria. Pare de sofrer com inflação e pare de financiar bandido. O Bitcoin é uma ferramenta de paz. Ele impede que pessoas usem recursos roubados de outras pessoas para fazer o mal. Inclusive guerras. Guerras são financiadas com o teu dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem como fazer guerra. Como disse Michael Saylor recentemente, Bitcoin é proteção contra socialistas. Se eu fosse socialista, eu iria querer tirar suas armas e seu dinheiro. Mas o Bitcoin é um tipo de dinheiro que eles não podem tomar. E é o único dinheiro, é a única propriedade que você tem que eles não podem tomar. E isso muda tudo. Se quiser comprar Bitcoin com alguma privacidade em 2025, use a Spike to Spike, maior P2P do Brasil. O link com 20% de desconto está aqui embaixo na descrição ou nesse QR Code maravilhoso que está aparecendo aqui embaixo. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.